Nós ouvimos agora os dois violões, o de abeto, que foi o primeiro, e esse de cedro canadense. Como eu já tinha dito, ambos com caixa de jacarandá da Bahia, né? Cláudio, vamos falar um pouquinho, então, se há diferenças na construção e o que você acha, além de falar da construção, o que você acha, assim, do seu gosto também, do violão com tampo de abeto e o violão com tampo de cedro canadense? Olha, eu gosto dos dois. Eu prefiro mais o de abeto, mas eu gosto dos dois, né? Há uns anos atrás eu quase não fazia violão de cedro, mas o pessoal está pedindo muito. Muito, né? Inclusive eu tenho uns violões para fazer atrasado porque não tem. Agora ficou um problema, cedro canadense se tornou, está proibido o corte, o governo do Canadá proibiu, então... Eu estou fazendo um lá, muito difícil. Graças ao Tessarim que me cedeu um... Fui lá buscar na casa dele e me cedeu um tampo de cedro que ele tinha, porque está difícil mesmo, né? Muito. Mas é aquela coisa, né? Os caras, é pessoal, né? Não existe restaurante mais gostoso, existe aquele que você gosta de ir, né? O vinho mais... O vinho e tal. Mas existe esse folclore em toda a arte, né? Isso aí não vai ter jeito. Está intrínseco ao ser humano. Em termos de construção, esses dois violões são... Você usou, assim, mais ou menos o mesmo tipo de estrutura de leque? 7 leques tradicionais e tal. O abeto, ele é mais estável, ele é mais resistente com relação a essa... O abeto? O abeto não, o cedro. O cedro, né? É mais resistente com essa mudança de umidade. Ele é mais resistente. O cedro é mais resistente. Mais resistente, porque ele quase não absorve umidade, né? Então, tanto é que eles fazem telha naqueles ranchos que tem no norte dos Estados Unidos, no Canadá. As telhas são feitas de cedro. Essa é a razão para os violonistas e luthiers que estão assistindo desse problema da falta do cedro canadense. Por incrível que pareça, essa madeira maravilhosa para os nossos violões, eles usam para fazer o telhado das casas no Canadá. E como aumentou muito o consumo, eles estão tendo que segurar e não permitir o corte. E aí a gente do violão fica extremamente prejudicado, porque não há uma outra com essas características, né, Cláudio? Não tem um substituto, né? Não tem, né? O abeto é mais tradicional mesmo, né? Acho que o cedro começou a ser usado, acho que em 60 ou 61, pelo Ramírez lá na... O Fleta usou muito também, né? O Fleta usou até hoje, né? Os filhos dele. O cedro não era uma madeira, assim, que se usava, né?
Mas ela não é tão resistente quanto o abeto, quanto a tração. O abeto é mais resistente. Sim, né? sim. Tanto é que eles nos Estados Unidos mesmo, aqueles violões De aço. são... As violas caipiras aqui no Brasil, que é o nosso violão folk, muito mais utilizado o abeto do que o cedro. Ela não tem muita Os resistência. instrumentos de aço, que nem bandolim, cavaquinho, também, agora tem bastante gente fazendo cavaquinho de cedro, né? Mas também é o mais indicado é o abeto pela resistência que ele tem, né? Uhum. Mas eu não acho que é aquela coisa, né? Uma coisa, eu acho que o abeto, na minha opinião, né? Ele, pelos violões que eu fiz, né? Não posso falar pelos outros. Quando eu pego um violão mais velho de abeto, parece que ele abriu mais do que o cedro. Ele vai ficando cada vez mais refinado, né? E mesmo esse, que é um violão relativamente novo, na hora que a gente toca um simples acorde de Mi menor aqui, ele mostra, primeiro, é o teu trabalho, né, Cláudio? Óbvio que é uma maravilha, assim, o que você consegue... É o cara que me vendeu a madeira. Não, o que você consegue de equilíbrio, né? E muito bom de tocar. Amigo do violonista desde o primeiro momento, né? Violão delicioso, provavelmente para cantar também, para acompanhamento, né? Que agora está ficando uma coisa assim que os violonistas de música popular, eles não usam mais como no início os violões, os takamines, usam, mas vamos dizer, os violonistas bons de música popular brasileira estão usando os violões de luthier, teus violões, o Tessarim, o Clayton, tá cheio de gente no 7 cordas, você está fazendo 7 cordas inclusive, né? E captam excelentes sistemas de captação que mantêm uma fidelidade muito boa, né? Porque o difícil é isso na hora de captar, é você conseguir que o som seja o mais próximo do som original. Nunca vai ser o mesmo, aí tem que ser um equipamento muito sofisticado, muito bom, né? Muito bom. E que no lugar onde vai se apresentar o violonista, o técnico de som seja bom, o sistema de som do ambiente também seja bom, né? Mas... pior quando tem outros microfones também. Aí é complicado mesmo, né? Eu vi lá em Jundiaí, foi tocar o Quaternália e todos com um sistema de um microfone, não lembro. Eles usaram a aplicação Quaternália? Né? Lá numa sala lá de Jundiaí, que não é grande coisa, lá no clube de tênis clube, né? Eu falei, não acreditei, perfeição. Parecia que era um violão, era violão, lógico, né? Mas o som estava perfeito. É melhor isso do que em algumas situações. Eu mesmo vi o Quaternália há muitos anos atrás, formação maravilhosa, que tinha ainda o João Luiz, o Douglas. Então eles tocaram num teatro enorme aqui do Sesc, a gente ouvia o som das caixas, a gente não ouvia o som vindo do violão. Isso acontece ainda com frequência. O ideal é só um pouquinho mais de som para o violonista tocar também, para o público ouvir bem, né? Seja lá o tamanho da sala que for, e para o instrumentista também se sentir confortável, né? A sensação mais desagradável é você estar tocando e seco. Você acha que o som não está chegando, então você começa a forçar e aí que é o problema. Isso acontece. Você começa a estourar o som, né? É um horror, né? E acontece, né? Violão tem esse problema, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, até já tenho falado algumas vezes sobre isso, assim, que é essa questão, depois de você ter construído a caixa, feito todo o trabalho, aí tem esse ajuste final. O seu violão é perfeito no ajuste final, onde você tocar, você tem primeiro a nota perfeita vindo e não tem um trastejado sequer, né? E é um violão fácil de tocar, bom de tensão, assim, é confortável para a gente tocar, né? Afinadíssimo e com esse ajuste perfeito em todas as posições.
Fala um pouquinho, Cláudio, dessa coisa de rastilho, de cavalete e de pestana. Se isso é realmente assim, no momento final, isso eu aprendi com luthiers alemães, que é um momento muito importante de se ter calma para terminar o instrumento, para se fazer isso muito bem feito. Realmente, você tem que ser detalhista nesse ponto, né? Porque qualquer coisinha. E aí, porque tem outra coisa também. Já vi gente levar instrumento para outras cidades e o traste às vezes dá, por causa da umidade. A escala, quando está muito seca, ela contrai, quando está úmida, ela volta e o traste acaba movimentando. Isso acontece mesmo. Mas você tem que ajustar, né? Eu toco mal, já toquei melhor, né? Mas o cara tem que saber tocar um pouco. O próprio luthier tem que saber, né? Se o ajuste ficou. Porque esse ponto aqui da. Esse é um problema. Esse violão voltou para mim porque estava com um problema. Coisa mínima. Ele estava fazendo um zumbido quando você tocava a nota Sol, as duas Sol. Você tocava a Sol presa e ela tivesse presa. Ele trastejava para... Por quê? Porque o cara que toca, ele vai usando, dependendo do que ele toca, ele usa sexta em Ré. Então ele põe em Ré, põe, vai, volta, vai. Ela vai limando, vai abaixando o suco. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Com afinação, ele vai mexendo nesse, mesmo sendo de osso, uma coisa resistente. Porque se você deixar muito alto, é um problema para o cara tocar aqui. Especialmente nessa posição. Então você tem que deixar justinho. Se você deixa justinho, tem esse problema. Se o cara usa muito a sexta em Ré, ela com o tempo ela vai... Mas você consegue um ajuste assim que é excepcional, porque aonde a gente, se você toca com ou sem apoio, mas especialmente com apoio, que provoca muitas vezes, o camarada está tocando só acompanhamento, isso não acontece. Pode mas ser a hora até mais baixo um pouco o instrumento. Aí se o camarada vai só acompanhar, sem dúvida nenhuma, o mais fácil possível para que o som venha limpo, puro, sem trastejado. Mas no caso do violonista clássico, ele precisa de uma resistência, ele vai exigir muito, ele vai bater mais forte e você consegue isso já tem no início assim da construção essa queda perfeita da escala mas existe o problema de alguns músicos que querem que você deixa bem baixinho. Já vi muita gente fazer isso. Né? Gostoso né? Assim, é gostoso, mas eu falo pro pessoal, você quer que deixa. E o que eu faço às vezes? Quando eu entrego às vezes quando o cara tá com esse problema, com 2 rastilhos. 2 rastilhos. Porque se ele... com ação mais baixa. Exatamente, para não ter esse problema, né? Porque às vezes o cara começa a estudar violão, ele acha que ele vai... E na maneira que ele vai melhorando, ele começa a meter a mão. Aí ele troca o... Aí ele... Tem alguns que fazem o rastilho já um pouquinho mais longo, né? O Tessarin faz, ele movimenta um pouco. Mas acho que a ideia do 2 rastilhos Mas às vezes já me pediram para fazer assim também o rastilho comprido para o cara poder mexer, né? Mas tem gente que pede 2 rastilhos, eu já fiz. Você me faz 2 rastilhos, um alto e um baixo. Até para épocas do ano, assim, dependendo do clima, né, da cidade que a pessoa mora, que o instrumento também... O cara quando mora, às vezes, dependendo do lugar, se é muito úmido, na praia, por exemplo, a tendência do tampo levantar um pouquinho, né? Porque dá uma umidade, né? E quando ele vai para o lugar mais seco, então dá essa diferença mesmo, né? Maravilhoso, Cláudio. E como você vê assim no Brasil, que é um movimento que se intensificou muito, né, nos últimos 20 anos, assim, essa geração toda, porque hoje tem luthiers no Brasil todo, né? Tem. Você conhece muitos deles. Sim. O que você está sentindo? Eu acho que estamos num momento maravilhoso, assim, de muita coisa boa, muita gente estudando, pesquisando, evoluindo rapidamente. Acho isso perfeito, acho uma maravilha, né? Que quanto mais tiver, melhor. Porque os músicos também estão pedindo, né? Antigamente o músico era um ou outro que queria um instrumento de luthier, né? Porque até naquele tempo não tinha. Hoje não, o próprio músico, para estudar, estudante pede um instrumento bom. No mínimo. Às vezes não precisa ser o top, né?
de linha de um luthier, mas que seja um instrumento de luthier. Mas o legal hoje é que você tem, né, assim, a opção, muitos luthiers da nova geração chegando no mercado assim de muita concorrência, com madeiras ótimas, mas não tão caras. O batarracha, às vezes, um pouquinho mais simples, também não tão cara, etc. E consegue oferecer um instrumento que, para a nossa geração, né, Cláudio, quando a gente ia querer comprar um bom violão, era impossível, né? Eram esses violões de fábrica, né? Mas naquela época, os violões de fábrica até que eram bons. Eram bons. Nós tivemos eu lembro momentos... que o Paulinho tocou muito tempo com 1011, né, da Janine. O violão da Janine, especialmente no momento, teve o Sugiyama, que chegou na Janine em 74, depois fez o C4. Eu tive um. Excelente violão. Né? Às vezes Inclusive tinha a cabeça, os primeiros, que era igual ao Sugiyama, né? Exatamente, já tinha aqui um detalhe diferente. E depois, eu acho que foi um momento assim importantíssimo, uma virada mesmo ali. Foi quando o Sérgio Abreu, que já estava começando também a fazer, né, os seus primeiríssimos violões, ele fazia, a gente já conversou também sobre isso, ele selecionava as madeiras na fábrica e preparava o tampo e o cavalete. Lá no ateliê dele no Rio de Janeiro, depois trazia vários, 20 tampos já para fazer os violões, e aí tinha essa turma ótima, que naquele tempo trabalhava na Janine, o João Batista, o Laurentino, o Saraiva e vários outros importantes. Um time bom, hein? Um timaço. Todos eles se tornaram grandes luthiers, quando a Janine praticamente foi desativando toda essa área. Eles saíram e viraram assim a primeira geração que criou. Ele sim, João Batista especialmente, né, inspirou gente Brasil afora. Exatamente. Né, de criarem suas pequenas oficinas, mas era a luteria com a produção de quem tinha experiência já de produção em fábrica e variedade de instrumentos. O João Batista, ele fazia mais variedade de instrumentos que a própria Janine. Ele tinha violões ótimos, violão de 7 cordas, o bandolim, cavaquinho, viola caipira, bandolas, né? Foi um momento assim, né, que foi o start mesmo dessa geração toda, né? Vamos mostrar agora uns detalhes dos dois instrumentos, né? Uma coisa que eu não tinha falado, que é super bonito, por sinal, o Cláudio faz os mosaicos. Isso é uma coisa, com esse tipo de trabalho não é assim tão comum, né? Tem vários luthiers que fazem, mas eu acho super legal que é uma coisa que dá um trabalho danado, toma um tempo danado, mas fica uma marca pessoal muito importante, né? Esse é um tampo de abeto alemão, né, Cláudio? Esse tampo já tem quanto tempo? Já tinha pelo menos uns 10 anos. Uns 10 anos, pelo menos, né? O cavalete também é jacarandá. Também é jacarandá. E aqui você fez também a dupla furação no cavalete, né? Que é uma coisa tem gente que quer, tem gente que não quer, né? É uma coisa... É interessante, né? Mais pela posição da furação, assim, mais baixa. Mas não é, ele não segura tanto quanto esse, viu? Essa coisa que se ele prende mais não é verdade. Isso também acho que não é o caso, né? Não é. A escala de ébano, né? E vamos mostrar a linda madeira aqui do fundo, madeira bem escura. Esse é um jacarandá já também antigo, Cláudio? Bem antigo. Isso aí já tem... Eu comprei, acho que foi no final dos anos 80, comprei isso. Os laterais também, lindas, combinadíssimas, né? E o braço, Cláudio? Cedro. Braço de cedro. Ainda continua... Se encontra sempre cedro de boa qualidade? Se encontra, sim. Eu já comprei alguns que eram de reflorestamento. Ele não é tão rígido, não é tão duro, ele já teve alguns problemas com esse, mas esse Isso também é bom usar uma madeira já bem antiga também. Bem velha também. Né? E o ébano, principalmente, eu compro e deixo lá. Sem dúvida. Seu ébano africano, né? Cortado na Alemanha. Vamos mostrar agora a mesma coisa com o violão de cedro, que está aqui com o Cláudio. Esse é o tampo de cedro, né? E o cavalete também cavalete de jacarandá, né? Escala de ébano, é a mesma dessa aí. O braço também em cedro. E esse aqui é inteirinho em goma laca. A diferença do verniz, né? Eu só estou fazendo só com goma laca agora.
A goma laca demanda assim 7, 8 mãos de verniz, Muito mais muito ainda. mais. Então é um processo realmente que você vai fazendo ou É, demora. chega a demorar mais de um mês, às vezes. Vamos falar uma coisa assim que é praticamente o fim do trabalho, né, que é tão importante, que é essa questão do verniz. Cláudio, muita gente reluta, né, pelo tempo que demanda, em usar a goma laca e às vezes até passa para um outro profissional envernizador fazer esse trabalho, né, também. Uhum. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar com o luthier até o final, né? Isso é uma coisa importante, né? Eu acho importante, sabe? Porque tinha lá em Jundiaí mesmo um sujeito que invernizava violão, ele fazia guitarra. Ele chegou a invernizar para um pessoal lá, para umas lojas, o serviço do cara era perfeito, mas era muito grosso. É. Tem esse problema, né? Eu só uso goma laca agora, não é uma questão de. Tem uns puristas aí que tem que ser tal cola, tem que ser. Não, eu uso porque tá me fazendo mal pro diretor. Né? Então eu não. Sem inalar ele. Não, mesmo depois que eu faço o verniz, eu uso máscara, luva tal, e vernizo. Põe o violão lá na oficina para secar, ele vai. Um negócio que me dá coceira, sabe? Eu acho que eu tenho uma alergia. Sei, né? sei. Mas. E depois dessa coisa da Covid, eu falei, não, vamos. Teve gente de ter problema realmente, né? Mas então agora o pessoal, tem gente que não faz diferença, tanto faz, se for poder. Então, tem cara que não quer goma laca, porque ele usa aquelas ventosas É. e a goma laca. Porque coloca, né, o banquinho, né? O banquinho está já adaptado ao instrumento. O que eu faço é colar aqui quando o cara insiste, eu colo um protetor. Tipo golpeador. Tipo de golpeador de E o cara flamenco. e o cara põe as ventosas ali, né? Uhum. Para não ter que ficar. Nossa, porque eu não vou mais usar goma poliuretano, que realmente é mais trabalhoso, viu? A goma laca é mais trabalhosa. Não, sem dúvida nenhuma, né? Mas é um tempo, assim, para um instrumento nesse nível, acho que é quase que obrigatório fazer com goma laca, né? Os grandes luthiers do mundo inteiro, acho que usam, né? E tem essa, além de proteger, que o verniz é basicamente proteção, né? Até o Luciano Faria, que esteve aqui a última vez, com o alaúde, ele nos contou que os instrumentos dos alaúdes, todos quase não levavam verniz. É uma coisa, uma cerinha protetora, né? Então, até os violões românticos mesmo não tinham muito verniz. Não tinha também, né? Era bem pouco, né? Então, eu acho que a gente não pode, depois de tanto trabalho, com tanto detalhe, você às vezes guarda aquele tampo que você já comprou, uma coisa especialista, guardou 10, 15 anos, trabalha em cima dele, consegue um resultado incrível, aí você pega mas tem gente que faz com poliuretano em todo instrumento, tampo, tudo fica bom também. Nitrocelulose também é muito bom. Mas eu acho que é mais da qualidade do luthier, dele fazer a coisa. Se ele, mesmo a goma laca, se você começar a engrossar demais, também não vai. Porque são mãos e mãos, lixar, é um trabalho que deve ser bem Mas o músico difícil. Tem que tomar mais cuidado com a goma laca. Né? Também. Ele é mais isso é importantíssimo. O violonista, tendo um instrumento de goma laca, ele tem o problema de suor, tem que limpar o instrumento com frequência, senão vai ter que fazer o verniz de novo, né? Mas o violão não tem jeito, né? Você pega esses violões antigos aí, de 50, né? Ele tá detonado, mas tá funcionando bem, o som tá... Eu até acho bonita a goma laca quando ela perde um pouco o brilho. Sem dúvida. É lindo aquele violão já mais... quase sem brilho nenhum, cara de muito tocado, né? Cláudio, olha... Foi um prazer enorme a gente bater esse papo, acho que para os luthiers, para os violonistas, que também acho que muito interessante saber como é que foi aí o teu caminho e que você está produzindo cada vez mais, agora até 7 cordas, que não era um instrumento que você fazia, né? Mas é que está na moda também. Mas põe moda nisso. Agora os jovens violonistas acho que já escolhem os 7 cordas, né? O Rafael...
O jeito que ele tocava era fantástico, né? Começou com ele, assim, inspirando, e todos os outros, Yamandu, Penese, e todos os outros, o Suami, um monte de violonistas sete cordas, a gente não deve nem citar, porque são tantos que a gente vai cometer injustiças, mas é o instrumento... Sidney Molina no Quaternália. No Quaternália, quer dizer, muito legal, né? Quer dizer, um instrumento também, quem usa sete cordas e para tocar música erudita é o Douglas Lora, inclusive tem vídeo recente feito por ele, uma prova, ele está fazendo já o doutorado lá nos Estados Unidos, um programa espetacular com um violão de sete cordas, né, tocando um repertório o mais erudito impossível. Exatamente. Né, funciona maravilhosamente. E é uma coisa que é bem brasileira mesmo. Isso acho que é sempre uma atração. Tem o russo, mas a afinação é diferente. Não se compara. Mas não é no nível do nosso, e nem os instrumentistas também, né, que estão surgindo. Muito bom, Cláudio. Olha, muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Muitos anos de grandes... Opa. Eu nem vi que número que é esse violão aqui. Você numera os seus violões? Sim. Esse aqui, ó, número 226. Você constrói assim... Agora que eu estou mais dedicado à construção mesmo, né? Tinha uma época que eu fazia muita reforma, restauração, e você não... E a construção você tem que estar focado, você tem que estar realmente só o pessoal de violino também fala a mesma coisa. A hora que você está fazendo um instrumento, se você tiver que parar e ficar mexendo em um monte de outras coisas, você se desconcentra. Exatamente, também, né? Que eu parei por causa de reformas, e você não constrói, né? Porque meu objetivo é construir, não é? Claro. Eu que te agradeço a oportunidade e pedir mais uma vez desculpa pela demora. Imagina, ele criou um suspense aqui, nós vamos fazer quase que assim, chamá-lo ao vivo com o programa do Agnus aqui, que é seu fã número 1. Né? O Agnus esteve lá Nossa, casa, o Agnus é um ótimo exemplo também dessa nova geração, assim, tão talentosa, né? E que conta, né? Tem vários, assim... que você é muito legal, muito generoso e recebe, não sempre porque você tem que trabalhar, mas as suas palavras, assim, o seu interesse quando o pessoal vai lá, assim, você poder dar algumas, que você encurta o processo de melhora na construção enormemente. Isso não tem preço. E isso a gente sempre cita, que você é uma pessoa, você, o Tessarim, que são muito generosos, porque muita gente não gosta, né, às vezes de um futuro concorrente, mas isso não existe. Isso não existe, né? Eu, uns anos para cá, não estava recebendo por causa da Covid e tal. Aí é lógico. A gente mesmo interrompeu aqui 2 anos, né, essa série, e hoje você está fazendo com a gente o 23º programa. Puxa. Já é um número, né? Tem muita gente importante, muita gente diz que se motivou até a começar a estudar luteria, vendo... o trabalho dos luthiers, né? É um trabalho fascinante mesmo, e que no Brasil está ficando muito importante. O Walter Gabriel o curso dele continua, né? A gente perdeu ele, mas o curso continua, e tem outros cursos muito bons. Curitiba tem um curso da Universidade Federal fantástico com Leandro Mombar. Araguari tem um curso muito bom do Luciano Borges. Assim, eu também não vou ficar citando muito, porque eu posso involuntariamente esquecer nomes muito importantes. Vários luthiers também estão fazendo isso, né? Assim, de passar o seu conhecimento. E é assim que a gente vai evoluindo cada vez mais. Cada vez tem mais violonista bom. Puxa, né? Muita gente também que está comprando violão agora, não para fazer um trabalho profissional, mas porque quer ter esse prazer de ter uma maravilha dessas em casa. E violonista que não falta no Brasil. Nossa Senhora. Violonista e jogador de futebol, né? Violonistas realmente e é uma coisa que eu também falo com frequência, é muito importante a gente manter esse clima assim muito próximo entre luthiers e violonistas, e os luthiers também. Legal ver como são amigos entre si, trocam opiniões. Eu tive a sorte, eu frequentei muitos anos, toda semana, a casa do Ronoel Simões. É um ponto de encontro. Conheci o Paulinho lá,
a Cristina, o Bellinati, tudo esse pessoal falou assim, não, tá tudo... Era a Academia Brasileira do Violão aqui no bairro do Bexiga, em São Paulo, com o senhor Ronoel Simões, uma pessoa maravilhosa também, de uma generosidade incrível. Nossa Senhora! E que era o ponto de encontro lá aos sábados. No começo eram as quartas e aos sábados, depois eu eles só estive aos lá sábados. algumas vezes no domingo. Barbosa assim. Lima, eu conheci lá. Isso lá atrás. A né? primeira vez que você lembrou do seu Ronoel, que é uma lembrança muito importante, que eu ouvi falar de você, foi o seu Ronoel. Falou assim, Oscar, você tem que tocar no violão do Cláudio Arone. E eu encontrei com você uma vez lá. Isso, foi em 92 que a gente se encontrou lá. Mas a gente já se conhecia. Tinha um violão Simplício lá, também que muito bom. Eu fui lá tocar no violão, você também estava lá. Enfim, história é o que não falta. Brevemente temos já várias outras agendadas. Então, Cláudio, mais uma vez, Obrigado, grande abraço, Oscar. tudo de bom. Eu que te agradeço e vamos continuando, né? A hora que tiver mais violões aí, um dia você traz uns 7 cordas. Vou trazer. Peço para um amigo 7 cordas em tocar para a gente aqui no violão 7 cordas. Tem um monte de gente tocando 7 cordas. Nossa, legal. Tudo de bom, muito obrigado. Oscar. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.